aí, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai iniciar aqui o programa da TV Tapiri. Eu, professor Pedro Ermita, aqui do campus de Xinguara da Unifespa, professora Letícia, do IESB de Marabá, também da Unifespa, com os nossos queridos convidados, Eliomar Souza, médico veterinário, Romário, médico humano, e a Deise, que é aí uma parceira da comunidade, que vai trazer para a gente uma experiência muito legal. Para quem não conhece ainda, a TV Tapiri é um projeto da Unifespa que visa aproximar a comunidade acadêmica do social, da comunidade urbana, de rua e rural também, para que a gente possa, então, trazer esse conhecimento produzido dentro da academia e, ao mesmo tempo, difundi-lo de maneira simples, tranquila, objetiva, com muito conhecimento e que seja de fácil compreensão para todo mundo, para que a gente realmente possa fazer acontecer, disseminar esse conhecimento que a gente produz na academia. Então, esse é um programa, um projeto da Unifespa, da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará, para que a gente possa se aproximar ainda mais do nosso objetivo-alvo, que é justamente a comunidade. Tá certo? O tema do nosso programa hoje, do grupo Saúde Única e Ciência Animal, mas especialmente desse programa, é a leishmaniose. Então, o tema do nosso programa hoje é a leishmaniose em foco. Esse mês nós estivemos no controle, no combate nacional a esta zoonose de grande importância, que assola muito a nossa região, a região norte do país, que é uma região bastante peculiar, sofre bastante com essa enfermidade, tanto no aspecto de saúde animal, quanto no aspecto de saúde humana também, dado que é uma zoonose de ampla disseminação. E hoje a gente vai conversar com isso. E aí, nesse primeiro momento, eu gostaria que os nossos convidados se apresentassem, começando por ela, a Deise Mendes. Deise, fica à vontade, se apresenta, seu nome, o que você faz, de onde você vem, como se alimenta e o que você espera do futuro. Boa tarde, é um prazer enorme, né, na rádio, quando a Letícia me chamou, eu não hesitei, porque quando se fala de leishmaniose, é um tema que me abate muito, porque as pessoas só querem associar a leishmaniose com o cão, e o culpado não é o cão, entendeu? Que as pessoas ainda são muito desinformadas e preconceituosas com relação à leishmaniose. Que hoje existe tratamento, hoje existe uma outra visão, que as pessoas ainda insistem em querer só descartar e culpar o cão. Então, eu sou protetora independente aqui em Marabá. Eu faço há 6 anos campanha de conscientização do combate ao mosquito da leishmaniose, explicando às pessoas que a gente tem que proteger os animais e começar primeiramente por dentro de casa. Então, hoje eu faço parte da ONG Empatias de Rua, que é um grupo de voluntários que a gente se juntou para poder a gente arranjar, para a gente fazer feiras de adoção dos animais que a gente recolhe. Hoje eu tenho 18 animais que eu cuido, entre 6 cães e 12 gatos. E os nossos protetores, eles estão super lotados. A melhor maneira de enxugar isso são as feiras de adoção. Então, a gente já tem feito 6, a gente já fez já consegui mais de 210 animais adotados. Inclusive, desses animais, alguns são do zoonose, a maioria, porque a gente faz essa parceria com os animais do zoonose, que muitos deles são da carrocinha, aí eles fazem o teste, ficam negativados e vão para o canil de adoção. E o zoonose, hoje, ele tem esse canil de adoção, que é justamente para as pessoas que querem adotar, mudar a vida da história desses animais. E filhotes que são abandonados lá. Então, eu faço esse trabalho voluntário, que as pessoas têm que entender. As pessoas muitas vezes acham que eu trabalho no zoonose. Eu nunca trabalhei no zoonose, entendeu? Eu faço um trabalho voluntário lá, tipo mutirão de banho. Amanhã mesmo vai ter um mutirão de banho lá com os animais de lá, entendeu? Então, são esquecidos. Muitas vezes eles ficam lá e as pessoas esquecem que lá tem animais para adoção. Então, é a forma da gente difundir e divulgar esses animais. E entrar junto na sociedade. Então, eu faço planos de ações. Hoje, faz 8 dias que a gente fez no São Félix. Como você citou, esse mês é um mês, né, de conscientização do combate à leishmaniose, que tem acometido e ainda continua muito forte. E as pessoas só falam em Covid e esquecem que está aí um mosquito matando, afetando muitos animais, continua ainda, e não parou. O Covid continua, mas o mosquito da leishmaniose está cada vez mais circulando no ambiente, certo? Então, eu faço esse trabalho de proteção aqui em Marabá. Sou de Recife, caí de paraquedas aqui em Marabá, que é a terceira cidade que eu amo.
porque eu já morei em João Pessoa, que também amo demais, e eu não me vejo mais fora de Marabá. Quero cada vez mais contribuir com essa cidade que é muito acolhedora. Então é isso, um pouco de mim. Obrigada, Deise. Deise, eu também achava que você era do CCZ quando eu conheci seu trabalho. Não, todo mundo acha que eu sou do CCZ. Meu nome é Deise dos Cachorros ou Deise do CCZ. Tá certo. Aonde eu vou, não, você é Deise do CCZ, Deise dos Cachorros, aí eu já... Antigamente eu ficava chocada, mas agora nem esquento mais, não. Tá certo. Não, não trabalho lá, meu trabalho é voluntário. Tá certo. Então, e agora, para fazer um link com a saúde humana, a gente trouxe o Romário. Eu gostaria que o Romário, né, falasse um pouquinho do trabalho dele aqui para a gente. Boa tarde a todos. Primeiro, parabenizar a Deise, né? Nossa, muito interessante mesmo essa função que tu realiza, né? Bom, eu sou médico de formação, eu moro atualmente no município de Caxias, um município que fica aproximadamente 8 horas da capital São Luís, e que enfrenta aí inúmeros desafios, não só relacionados a essa distância geográfica, né, o controle das doenças infecciosas, principalmente a leishmaniose, tanto a visceral como a tegumentar. Aqui no município eu atuo no atendimento da pediatria, e na pediatria a gente vê que tem uma notificação muito grande de casos de leishmaniose e casos que já chegam graves nos serviços de atendimento em saúde. Então, acho extremamente relevante a gente poder trabalhar também essa questão da educação em saúde, que é o pontapé inicial para a gente conseguir diminuir lá na ponta esses desfechos desfavoráveis aí desses pacientes que acabam chegando para a gente. Eu também atuo na Universidade Estadual do Maranhão, no curso de Medicina aqui de Caxias, na disciplina de doenças infecciosas, e a temática da leishmaniose eu trabalho desde 2014 já, e agora continuo trabalhando dentro da minha dissertação de mestrado. Acho que basicamente é isso. Um depoimento particular é que eu sou um amante das doenças infecciosas, porque consegue congregar tanto a educação em saúde, a gente consegue perceber a necessidade de dificuldade de acesso das populações aos serviços de saúde e o quão importante a gente trabalhar não só na atenção terciária, no serviço especializado, mas começar também a mudar a cabeça da população nesse sentido da educação em saúde. E aí, muito legal. Essa intercomunicação entre as profissões e entre as ações sociais que são realizadas acaba sendo algo, quando compreendido, mal compreendido, ou às vezes mal executado. E, no fim das contas, essa visão mais holística sobre esses problemas, vamos colocar agora sanitários, em termos específicos desse programa, essa falta dessa visão multidisciplinar, às vezes, é o grande gargalo que dificulta que aquela ação colocada, imposta pelo sistema público, não tenha a efetividade, a eficácia, às vezes, desejada, né? E o que é mais interessante em relação a isso é que essa interdisciplinariedade, ela, às vezes, é mal vista. Nós tivemos alguns probleminhas aí com relação de se o médico veterinário ele era mesmo um agente da saúde ou não, e não apenas por lei, mas por formação ele o é, né? E aqui defendendo, obviamente, advogando em causa própria, né? E por isso... Mas tanto, isso é um fato, é uma grande verdade, porque a gente não está distante, nós estamos extremamente perto. Somos medicina veterinária, assim como é medicina, nós somos medicina veterinária. E quando a equipe multidisciplinar conversa bem, as ações são mais efetivas, inclusive menos dispendiosas, porque as estratégias são muito melhor elaboradas. Um exemplo disso, por exemplo, é o Eliomar, médico veterinário, que vai se apresentar para a gente, que tem uma experiência muito interessante dentro do âmbito dessa interdisciplinaridade, dentro desse sombreamento de áreas, e hoje exerce a sua atividade de uma maneira bastante efetiva dentro desse velho novo conceito de saúde unificada. Então, Eliomar, por favor, se apresente para a gente,
De onde você vem, Eliomar? Para onde você vai, meu querido? Boa tarde a todos. Eu sou médico veterinário no Centro de Controle de Zoonoses de Belém, desde 2012, e na Unidade de Vigilância de Zoonoses de Ananindeua, que faz um papel semelhante no município vizinho a Belém, né? E a gente, no Centro de Controle de Zoonoses, vivencia o trabalho de alguns programas, né, dentre eles a leishmaniose, tanto visceral quanto tegumentar. A gente faz, como o Pedro colocou muito bem, esse link na vigilância. Eu acho que a divisão é mais didática, mas na prática é impossível separar, né? Acho que a comunicação da saúde coletiva, da medicina veterinária com a saúde humana, com a saúde ambiental, é extremamente necessário nas estratégias de vigilância, né? E exatamente essa vigilância que evita o desfecho de surtos, de endemias, que até então no município não tinha, e há pouco tempo, hoje, a gente vive aqui na capital um ambiente de transmissão de leishmaniose visceral, né? Então, se essas estratégias de vigilância funcionam melhor, a gente evita esses desfechos, ou pelo menos prolonga mais, e evita os surtos, os adoecimentos da população. Então, acho que é um papel importantíssimo da medicina veterinária nesse contexto, e a necessidade dessa comunicação, né? Então, faz parte desse intermédio, desse trabalho de vigilância há 9 anos já, e é muito gratificante, né? Poder contribuir com a saúde da população, com a saúde animal, com a saúde ambiental, e nesse contexto da saúde única, né, fazer parte e dar uma colaboração. Olha aí, que bacana. Agora, vamos começar agora as apresentações devidamente feitas. Então, novamente, sejam todos muito bem-vindos aqui. Mas fala para mim, Romário, o que você vê em termos de leishmaniose? Fala para a gente, o que é a leishmaniose de fato? Como é que ela aparece para você lá no ambulatório? Bom, as leishmanioses, elas são doenças infecciosas que são causadas por um micro-organismo que a gente conhece, né, pertencente ao grupo dos protozoários. Existem duas formas da leishmaniose visceral, que é aquela onde eu tenho um aumento do baço, do fígado, onde eu tenho febre. Então, ela tem uma alteração a nível do abdômen, tem os sintomas clínicos, que é uma coisa que não está presente tanto na leishmaniose tegumentar. A leishmaniose tegumentar é aquela que afeta mais a pele. Ela pode também pegar a parte de mucosas do indivíduo. Então, basicamente, existem essas duas classificações aí para quando a gente conhece e começa a falar de leishmanioses. A tegumentar, então, é aquilo que o pessoal conhece por calazar, por lecho. Como é que é a ferida do pessoal? Dá umas feridonas redondas, assim, meio esquisitas, né? A visceral seria essa que o pessoal conhece popularmente como calazar, né? É a visceral? Isso. Seria a visceral, que é essa que aumenta a barriguinha, aumenta o fígado e o baço do indivíduo, que são dois órgãos aí que são onde tem uma concentração mais elevada do agente que causa essa doença. E a tegumentar, o pessoal conhece mais como úlcera de Bauru. Eu não sei como conhece por aí, aqui eles chamam só de úlcera, né? E aí, por sul, ela é mais conhecida como úlcera de Bauru, talvez pela cidade onde ela foi registrada. Né? Meu avô chamava de lecho. Acho que Marabá é leste. Dá uma ferida que em São Paulo. São Paulo é úlcera de Bauru. Legal. Porque Bauru é em São Paulo, né? E tem alteração também no nome do mosquito, né? Aqui eles chamam de mosquito palha, né? Em outros locais eles dão outro nome também. Mas basicamente é
é conhecido também como mosquito barreirinha, né? Tem um palha, barreirinha. Aqui na região é conhecida por esses nomes. Vários nomes, né? É interessante que muda, né, de região para região. Mas, assim, a doença ela não tem uma alteração clínica muito diferente a depender da localização geográfica. As principais barreiras que a gente enfrenta é no conhecimento, não só da população, como também dos profissionais de saúde, em identificar essas doenças. Né? Aqueles profissionais que não têm um contato direto com doenças infecciosas, ou que não teve durante a sua formação, mas que atuam ali nas unidades básicas de saúde, atuam nos serviços de saúde, de modo geral, tem uma certa dificuldade em identificar esses sinais que podem fazer levantar a primeira suspeita para a gente conseguir fazer o diagnóstico da doença. Ah, legal. E assim, né, você estava falando dos sintomas nos humanos, né? E daí eu estava pensando, Eliomar, esclarece para a gente uma coisa. Nos animais, os sintomas são os mesmos ou a gente vê alguma diferença? Ou tem alguma coisa que é mais evidente no animal que possa chamar mais atenção, assim? A sintomatologia da leishmaniose visceral nos cães, ela não tem a caracterização do aumento do abdômen, não é tão comum, né? Apesar de haver lesões de fígado e baço também, mas o aumento não é tão evidente. Animais podem estar infectados e passarem a vida inteira sem manifestar sintomas, né? Pode apresentar um quadro clínico assintomático, mas as sintomatologias clássicas, né, que se observa no quadro agudo, principalmente, é a queda de pelo, né, o aumento exagerado das unhas, a onicogrifose, né, lesões em focinho, pontas de orelha, falhas no pelo, que a gente chama de alopecia, né, a queda do pelo, fica carequinho em alguns pontos, o emagrecimento, né, o animal emagrece rápido também, e vai debilitando até que chega no estado de caquexia e evolui a óbito. Então, os sintomas mais clássicos são esses. Mas, como eu falei no início, tem animais que não apresentam sintomatologia nenhuma, né, e ficam albergando o parasita como potencial reservatório para transmissão pelo vetor, né, um reservatório com a potencialidade de transmissão, não apresenta sintomatologia, mas está ali. E aí é um ponto interessante, né? Muito difícil de se trabalhar quando se não tem algumas estratégias, principalmente da educação em saúde, que é convencer o tutor, né? Aquela pessoa que cuida daquele animal há tantos anos, de que o animal dele tem uma doença grave, né? Uma zoonose com risco de transmissão para a população, não só para os familiares deles, né, mas dali do entorno, já que o vetor é um mosquitinho, né, um flebotominho, e que pode levar esse parasita para bem longe. Então, convencer o tutor de que o animal dele tem uma doença séria e precisa tratá-lo ou eutanasiá-lo, dependendo da opção que se toma e da condição que o animal apresenta, é bem difícil. Então, é um momento delicado também. Essa sintomatologia é interessante se esclarecer, né? Nem sempre o animal tem toda essa caracterização clínica e mesmo assim está doente. Olha como é complicado, né? Você tem um animal portador que pode estar com o protozoário circulante e de repente ele está disseminando, não por ele, obviamente não por ele, né? Mas, Deise, lá nas suas ações, quando vocês observam esses animais, o que vocês, quais são os procedimentos que vocês adotam em termos de ONG? O que vocês conseguem fazer? Vocês têm algum apoio? O que vocês encontram nesses animais quando vocês os acolhem? É o seguinte, é uma triste realidade.
existe o preconceito e a má informação. Como o doutor Eliomar falou, isso é importante. As pessoas têm mania de achar que o animal, ele é um vetor, mas se você achar que, porque você vai eutanasiar, tirar ele do teu ambiente, você vai estar evitando de pegar leishmaniose, não vai. Aqui em Marabá é uma região endêmica, entendeu? E todas as folhas e todas as áreas aqui tem um mosquito da leishmaniose. Você pode estar passeando ali com o teu filho na hora de Marabá, pode estar na feira da 28, na feira da Laranjeira coberta, e só ir tu transitando por ali, tu pode ser picado pelo mosquito. Então, as pessoas têm que tirar esse paradigma que o animal é o culpado. Você pode, eu tenho um cachorro com leishmaniose, e tem os cachorros sem leishmaniose. Eles só não convivem junto porque elas brigam. Mas não é por causa disso que eu não deixo de ter, entendeu? Porque se elas tiverem que pegar, vai ser a falta de controle que eu tenho dentro da minha casa para que o mosquito tenha acesso. E eu procuro fazer as prevenções, eu tenho que começar dentro de casa, não só com meus cachorros, entendeu? Então, o que acontece? De 10 animais que eu resgato, 8 têm leishmaniose. E desses 8, é muito alto o índice, desses 8, que consegue ter um dono, 2 ou 3, no máximo. Eu digo 2. A gente consegue, porque a pessoa que pedir, porque eu faço o seguinte, eu não tenho um abrigo, nós, como eu falei, somos voluntários, as pessoas mandam pedido de ajuda de um animal. Aí a gente leva no zoonose, a primeira coisa que a gente faz é o teste de leite. Deu positivo, eu pergunto para a pessoa, você vai ficar? A gente viabiliza para você fazer o tratamento. Porque tem tratamento, só não tem cura, certo? Então, a gente viabiliza para que ele faça o tratamento. Ele disser, não, eu quero ficar, como já aconteceu algumas vezes, das pessoas quiserem ficar com o cachorro e a gente ajuda, entendeu? Existem vários métodos, vários protocolos, e o veterinário é que vai dizer qual o tratamento que ele quer. Se entra com o Teforan, se entra com outros tipos de protocolo, fica de acordo com a condição da pessoa. A pessoa fez o tratamento, está com um animal, certo? A gente dá todo o suporte, a gente acompanha. Quando a pessoa não quer, que geralmente são animais de rua, infelizmente a gente leva para o zoonose, porque a gente não tem como tratar e ficar com esses animais com leishmaniose. Nós queríamos muito poder tratar e botar para adoção, e as pessoas não querem, as pessoas abandonam os animais bons, quanto mais com leishmaniose. Então, vamos dizer, desses 10, 8 deu positivo, 2 ficaram, 6 vão para a zoonose. Não é porque a gente optou por isso, entendeu? É porque a gente não tem estrutura, a gente não pode ficar com esses animais com leishmaniose. Muitos deles, quando a gente já pega, alguns já estão em estado muito avançado. Quando a gente faz os exames de rins e de fígado, já está muito adiantado, então já está indo para um caso de sofrimento. Então, fica a critério do veterinário, tá bom? Então, a gente, infelizmente, a gente tem que optar por essa situação de levar para o zoonose. E aqueles que as pessoas fazem o tratamento, a gente monitora, a gente ajuda na castração, que é uma maneira dele não mais procriar, porque também o animal com leishmaniose no coito, ele vai transmitir, e a probabilidade dos filhotes nascerem com leishmaniose é grande, né, doutor Eliomar? Os filhotes nascem com... Existe essa forma. Alguns estudos mostram evidências de animais, de filhotes que já nasceram contaminados. Eu digo isso que essa semana mesmo, um filhote, como eu falo, né, eu faço trabalho voluntário nos zoonoses, tem um filhotinho que nasceu lá, a mãe foi resgatada já com esses filhotes. Tipo, eu vi o filhote hoje, sexta-feira, certo? No sábado, quando eu voltei lá para banhar os filhotes, que eu estou lá quase todos os dias, na realidade, o filhote estava com um olho já cinza. Cerite, não. É uma doençazinha que dá ocular, que é característica do leishmaniose. E o filhote só tem 2 meses de vida. Quer dizer, ele já estava já desenvolvendo a leishmaniose, um filhote de 2 meses. E a mãe também com sintomática, entendeu? Então, consequentemente, ele já veio com a leishmaniose. Então, a gente opta e a gente tenta fazer com que as pessoas tratem o animal. Não leve para a eutanásia,
certo? Então, porque a gente tem que conscientizar que ela, com ele ou sem ele, ela vai pegar leishmaniose, principalmente na região que a gente vive, que é uma região que o índice é muito grande. Ela pode estar circulando na frente da casa dela, lá sentada, como é um mosquito muito pequeno, então não tem como detectar. Aí ela pode estar na frente da casa dela e ela contrair a leishmaniose. Eu já tive casos, eu fiz uma ação, isso foi em 2017, lá no bairro da Bela Vista. Eu fiz uma ação lá de leishmaniose no dia 29 de abril. No dia 31 de maio, morreu um rapaz de lá. Ele trabalhava no Mateus, o Pedro Ricardo. A mãe não tinha cachorro, não tinha gato. Eles trabalhavam numa grande rede de supermercado aqui em Marabá, que é o Mateus, o Pedro Ricardo, e ele morreu de leishmaniose. E a mãe não tinha cachorro, eles moravam, não tinha cachorro e nem gato. Então, o culpado não é o animal, e sim a questão do mosquito que está em toda a área, que precisa ser feito, que eu peço aqui sempre em Marabá, a Letícia já acompanhou algumas ações, ações conscientizando a população, porque se a gente não começar falando com a população que eles têm que fazer a parte dele, ele não vai conseguir proteger o animal dele. Então, a gente tem que começar com educação. A gente tem que começar mostrando à população que ela tem, como a gente faz da dengue, não tem campanha da dengue, é isso que eu fico triste, porque tem campanha da dengue, da zika, que mata tanto como a leishmaniose, mas não tem a visão do poder público, a questão da leishmaniose. Conscientização em rádio, conscientização na internet, conscientização na TV, mostrar que as pessoas têm que fazer a mesma coisa como faz com a dengue, fazer com o mosquito. Ter o cuidado de ter a limpeza dentro de casa, evitar de ter galinhas, acúmulos de folha, porque você tendo folhas, aquilo ali ela vai ficar úmida. Aqui não, que agora a gente está no verão amazônico, mas acho que Belém, como chove todo dia, então aquelas folhas ali, ela fica aquela umidade ali, ele é um local propício para o mosquito da leishmaniose. Então a gente tem que ter essa preocupação e começar a divulgar isso. E não tem nenhuma campanha, nem do Ministério da Saúde, que esse mês foi um mês, e para eles consideram o mês D, né, que é o agosto verde de combate à leishmaniose, a gente não viu, eu pelo menos não vi, desculpa aí, mas eu queria saber se vocês viram em alguma rede social, o Ministério da Saúde falando de como se evitar de prevenir o mosquito da leishmaniose. Eu não vejo, nem nesse mês de agosto, né, que é um mês considerado que é o agosto verde, não vi nada falando sobre isso. Só algumas ações isoladas aqui em Marabá que houve. Eu participei da última, a última sexta-feira, junto com o Zoonose. O pessoal da UNAM, a gente fomos para ações, que foi lá no bairro Tiradentes e no Jardim do Éden. Mais de 150 animais foram coletados sangue para fazer a coleta, para fazer o teste rápido. Só isso. Mas a gente não, e a gente, né, como voluntários, conscientizando as pessoas que precisam usar um repelente, precisa manter a casa limpa, precisa tirar os entulhos de dentro de casa, precisa ter o cuidado de limpeza como se tem com a dengue e a zika. Nós, como os voluntários, fizemos isso. É verdade. Mas fora isso, a gente não vê nenhuma ação de conscientização. E eu acho que era um tema... Oi. Tem alguns, depois eu vou te mandar uns links para você ver. Tem algumas coisas assim, discretas, mas tem, né, do Ministério da Saúde. Mas essa sua fala, sabe, me lembrou uma coisa assim, muito interessante sobre a distribuição da doença. E eu queria estar aproveitando o Romário, porque o Romário ele trabalha com epidemiologia, né, lá na UEMA, né? E eu queria estar perguntando assim para ele, Romário, eu queria que você explicasse para a gente assim, umas duas coisas. Assim. Uma delas é a questão da migração do vetor, né? Que o vetor ele era lá típico da zona rural e depois ele veio aqui para a cidade. O que ele veio fazer por aqui, né? Por que ele veio? Ele veio de carona com quem? Isso, exatamente. Veio para passear e ficou, né? Isso. E depois também, uma outra coisa que eu queria saber assim, é um pouco mais sobre essa distribuição aqui na nossa região, na Norte, na Nordeste, se você tem alguma coisa assim para estar falando para a gente.
Bom, as doenças, as leishmanioses, elas eram doenças eminentemente rurais, elas acompanhavam a característica da população na década de 70, de 80, né? E aí, conforme foi ocorrendo o êxodo rural, essas populações elas foram migrando para as zonas urbanas, ocorreu também a migração desse vetor. Então, ele sofreu uma alteração do seu ambiente, né? Sofreu um processo de urbanização que acompanhou também o desenvolvimento das cidades. E isso está presente até os dias atuais. A gente convive com uma crescente expansão urbana, com um saneamento básico ineficaz, às vezes inexistente. Isso faz com que se tenha condições de que esse vetor se mantenha em uma alta densidade em zonas que perpetuem a doença, né? Esse processo de migração ele ocorreu mais para a leishmaniose visceral. Ela tem esse caráter mais urbanizado, o que não quer dizer que a tegumentar não ocorra na zona urbana, mas ela tem um caráter mais rural, né? Tanto até pelo tipo de paciente que elas acometem. A leishmaniose visceral, ela acomete os indivíduos na idade mais pediátrica, então as criancinhas, e os indivíduos na idade mais avançada. São indivíduos que têm já um sistema imunológico comprometido, que ficam mais dentro do domicílio, não tem tanta atividade externa. E isso é mais a característica da leishmaniose visceral. E a tegumentar, aquele indivíduo da zona urbana, da zona rural, que exerce alguma função no campo, o próprio ambiente em si, o ambiente silvestre, ele já é um fator de risco para que esse indivíduo ele possa ser acometido por essa doença. E é interessante essa relação da história da história das leishmanioses, né, que acompanhou o processo intenso de urbanização do nosso Brasil. Esse processo de urbanização, associado com o processo de imigração, foi também responsável pela capilarização da doença em todo o país. Então, se na década de 80 a gente tinha a localização e registro de casos em locais pontuais, a gente passa para a década de 90, a gente já vê que ele já está mais interiorizado, já tem o maior número de estados com registros da doença. Quando a gente chega nos anos 2000, a gente já vê que a doença ela já pega boa parte do norte e nordeste, e quando a gente chega em 2010, 2016, agora 2021, é uma doença que já tem pelo menos registro de um caso em todo o estado da federação, tanto tegumentar como visceral. Então a gente vê que ela acompanha a história da migração humana e do crescimento urbano que foi realizado em muitos locais sem um planejamento adequado que levasse em consideração doenças como essa, né, como as características das leishmanioses. Olha só. Então, vamos botar assim, o Cortella até fala muito que evolução não necessariamente é para algo bom, né? Mas esse processo aí de êxodo rural que a gente teve, principalmente da década de 60 para cá, intensificando muito fortemente na década de 80, tem um impacto grande, que nada mais é do que a própria invasão da cidade sobre o campo, uma ocupação maior das cidades do próprio espaço, e isso causa isso força um contato, força uma adaptação dos agentes sobre os humanos e os animais de uma maneira geral. Eliomar, por que então que tem essa coisa tão forte com o cachorro? Qual o problema do cachorro? Onde é que como é que foi que o cachorro entrou na fila do pão para poder o coitado sair de problema em relação à leishmaniose? Tem alguma coisa que as pessoas só querem culpar o cachorro. Mas tem um detalhe, viu, Pedro? Gato pega, rato pega, e eu participei de uma live, uma palestra, e foi detectado num carrapato a leishmania. Então, amigo, o mosquito ele não perdoa ninguém, né, Romário? Faz repasto sanguíneo, tudo que faz repasto sanguíneo tá em risco aí de albergar temporariamente ou permanentemente o parasita da doença, né? Aí eu digo, né? Deu uma moléstia
no carrapato, que já transmite a doença do carrapato. Ele agora também transmite a leishmaniose. Besiose, erliquiose, ainda vai levar essa, né? É assim, Ainda vai. hoje o Ministério da Saúde, ele, no ambiente doméstico, no espaço doméstico, ele destaca o cão como o principal reservatório, né, reconhecidamente, cientificamente comprovado, um reservatório que alberga com potencial de transmissão, uma vez feito o vetor tendo feito repasto nesse animal contaminado. O parasita é encontrado principalmente na circulação periférica dos cães, e isso viabiliza a contaminação do vetor mais facilmente, né, já que ele faz o repasto ali nos capilares da orelha, O que é principalmente. repasto, Eliomar? Isso. O Alimentação. cachorrinho foi lá né? no pasto, comeu braquiara, voltou. O vetor vai lá no capilarzinho, na pele do cão, né, e toma aquele sanguezinho contaminado. E nessa localização é onde o vetor é encontrado, nos cães principalmente. Nos gatos não tem essa informação cientificamente comprovada, então o gato não é considerado um reservatório para o Ministério da Saúde, né, na saúde pública. Foi encontrado parasita, né, em vários animais. Então, assim, ele pode infectar vários animais no meio urbano, né? Mas com potencial de transmissão, hoje, o Ministério da Saúde só destaca o cão. No ambiente silvestre tem os marsupiais, tem alguns roedores que albergam também, né, da família dos canídeos também, a raposa. Eles são reservatórios importantes para a contaminação desse vetor, né? Então, o vetor faz lá a alimentaçãozinha, toma o sangue desses animais silvestres e se contaminam. Muito provavelmente chegam ao cão depois de terem feito o repasto desses animais silvestres. Pelo menos, né, a princípio, deve ter começado assim, né? A gente tem uma experiência aqui na capital, em Belém, mais especificamente na ilha de Cotijuba, né? Até então, Belém não notificava casos autóctones, né? Casos de infecção local. Então, os pacientes que chegavam contaminados em Belém, as investigações direcionavam para que aquela transmissão tivesse ocorrido no interior, né? E geralmente tinha histórico de passagem em municípios endêmicos, né? Aqui nas proximidades da capital, muitos municípios têm essa doença como endêmica, né? Como uma área de transmissão estabelecida já. Moju, os municípios da Ilha de Marajó, Salvaterra, Breve. A gente tem muitos municípios aqui do entorno, nas proximidades da capital, com população que busca o serviço de saúde na capital. E a vigilância tem esse papel de investigar todos os casos que são notificados aqui na capital. Então, o paciente vinha do interior, fazia os exames, dava positivo, mas na investigação se identificava e se concluía que o paciente tinha se contaminado em um outro município. E em 2015, nós tivemos um paciente de 2 anos, na ilha de Cotijuba, uma criança, diagnosticada positiva, que nunca tinha saído da capital. Nunca tinha saído da ilha, né, de Cotijuba. Naturalmente, nunca tinha saído de Belém. Então, não tinha mais como a vigilância ter outra alternativa, e aí fizemos a investigação, foi feita, nesse momento eu entro no programa da leishmaniose, até então eu fazia parte do programa da raiva, e eu passo a compor, né, em 2015, a equipe que fazia o monitoramento e vigilância da leishmaniose visceral, principalmente. Tegumentar, nós já tínhamos alguns casos em mosqueiro, mas visceral não tinha diagnóstico ainda na capital. E aí foi identificado, né, nesse paciente, concomitantemente, né, alguns cães foram examinados, né, tinha o histórico de um poodle que tinha ido a outros municípios endêmicos
mas que morava na ilha, o tutor, né, morava na ilha de Cotijuba. E aí a gente fez o exame, deu positivo dele, mas fizemos uma amostragem maior e deu um percentual de quase 70%, né, nessa amostragem. Então, nesse momento, todos os alertas foram ligados e a equipe de vigilância entrou para fazer esse inquérito, né, esse plano de ação para tentar conter, né, a doença na capital, que estava até então restrita só à ilha, e hoje é uma área de transmissão, né, trabalho foi realizado nos últimos anos, né, 2015 e 2016 foi bem intensificado, né, na ilha de Cotijuba. O papel da educação em saúde nessas ações de vigilância são fundamentais, né, e como a Deise colocou muito bem, a população precisa saber, precisa estar esclarecida de como funciona, de que doença é essa, né, que riscos eu corro, né, para que ela componha a equipe, ela esteja ao lado da equipe de vigilância e colabore. Nesse instante, quando a gente consegue essa parceria, né, essa colaboração da comunidade, da população, o trabalho flui. Né? Do contrário, se a gente... Eu acredito muito nessa parceria, viu, Eliomar? A população tem que participar. Eu escuto muita utopia. Não, porque o poder público... Sim, gente, mas o poder público não faz sozinho, não. Tá? Ele tem a vigilância sanitária, olha, ele tem a vigilância sanitária, tem vocês aí que são PhD, que já estão acostumados a fazer inquérito, mas se a população não fizer a parte dela, meu filho, sim, não vai ter controle disso nunca. É por isso que não tem controle. A importância é notória. A gente passou 3 meses ininterruptos na ilha de Cotijuba, trabalhando de segunda a sexta, sem voltar para a capital, né? Então, a gente morou na ilha de Cotijuba por 3 meses. E assim, o primeiro passo que a equipe montou no planejamento foi promover a educação da população, fazer essa educação em saúde. Recrutar as representações daquelas comunidades, né, lideranças comunitárias, pastores, padres, a equipe médica, todos aqueles que pudessem propagar as informações do trabalho que a gente ia iniciar ali na ilha, né, que em 2015 ainda, nós não tínhamos opções de tratamento como a metilfosina, né? Nós tínhamos alternativas, mas o Ministério da Saúde não reconhecia ainda uma medicação que a gente desse essa alternativa para o tutor. Então, é um trabalho bem complicado, né? Você chegar, diagnosticar e dizer que o animal vai ser recolhido ou que o tutor precisa tomar as devidas medidas preventivas, e aí, como a Deise colocou, a eutanásia não é a única alternativa, a gente tem absoluta ciência disso, mas às vezes a comunidade não tem as condições para promover essas medidas preventivas. Então, assim, a gente teve um apoio muito positivo do secretário de saúde, da diretora de vigilância, e a gente conseguiu fazer um protocolo de vacinação da grande maioria dos cães, o encoleiramento de 100% dos animais na ilha inteira, né? Montamos estratégias de controle entomológico, manejo ambiental, os inquéritos caninos foram feitos, todos os cães da ilha quase censitariamente foram examinados, né? Mas nada disso era viável, né? Foi viável se a gente não tivesse trabalhado bem a educação em saúde. Porque, assim, mesmo com toda essa mobilização, mesmo com toda essa conversa com a comunidade, inúmeras reuniões foram feitas para que a população fosse informada, informativos impressos, enfim. Mesmo assim, a gente tinha as resistências, né? E pessoas que, em algum momento, se a gente forçava muito, ela fugia com o animal
e levava o reservatório para uma área onde não teria ainda uma transmissão. Então, é muito mais sério quando você não traz a população para o seu lado, para o lado da vigilância. Isso é extremamente necessário. E, assim, é uma experiência que eu considero exitosa, né, que a gente teve na ilha de Cotijuba. Esse trabalho ainda é feito lá, com algumas dificuldades de manutenção de recursos preventivos, como o encoleiramento, que eu vejo extremamente necessário, mesmo os animais positivos e que estejam em tratamento, eles precisam estar encoleirados, é uma maneira de evitar que o vetor faça essa transmissão, mas a gente vem conseguindo, né? E a capital consegue limitar dentro da ilha uma área de transmissão. Hoje a gente não tem outras áreas e as investigações são feitas de forma amostral por bairros, por distritos de Belém, e a gente não tem ainda caracterizado outra área de transmissão a não ser a ilha de Cotijuba. Né? Então, assim, a gente... Eliomar, me diga uma coisa. Eliomar, vocês vacinaram contra a leishmaniose ou só vacinaram contra a raiva animal? Contra a leishmaniose, Leishitec. A vacinação... Meu sonho aqui em Marabá. Olha só. É raro. A vacinação é como eu disse, a gente teve um apoio da diretoria de vigilância e do secretário de saúde muito interessante, né? A vacinação, ela não é uma alternativa obrigatória do município, da vigilância. Caro. Desculpa, Pedro, esqueci, eu não ouvi. É muito caro. É muito caro. É muito caro. E olha só, a gente conseguiu fazer o protocolo inicial com 3 doses, uma prima vacinação. Nós só não conseguimos os reforços, que aí ficava... A gente não teve mais argumento para justificar. Mas, assim, a justificativa é que, no momento, no início de um surto, como estava acontecendo em Cotijuba, na ilha de Cotijuba, a gente tinha essa ferramenta como uma medida de freio, né, de bloqueio da expansão da doença na capital, junto a outras ferramentas que já estavam sendo aplicadas. Então, assim, a gente conseguiu coleira, conseguiu fazer um trabalho com a entomologia, com o meio ambiente, com o diagnóstico. O Instituto Evandro Chagas foi um parceiraço da gente, fez um trabalho de investigação nas pessoas, né, na figura do Dr. Fernando Tobias, cara fantástico dentro do Instituto Evandro Chagas, e a gente, com essa equipe mobilizada, com o apoio, com a relevância que se tomou, né, desse trabalho, a gente ganhou força para cobrar essas ferramentas e fomos atendidos. Então, assim, depois disso, a vacina já não, a não ser que seja para um controle de surto, ela já não ganha mais justificativa junto ao Ministério da Saúde. Então, no primeiro momento, a gente conseguiu. Depois disso, aí resta as ferramentas de monitoramento com diagnóstico, os inquéritos que a gente vem fazendo, e o encoleiramento dos animais, né? Além das opções de tratamento que a gente não consegue oferecer, mas orienta que os tutores o façam caso o animal não seja eutanasiado. Exatamente, até porque são medicações caras, a manutenção é por toda a vida, então precisa de exames periódicos para poder acompanhar a evolução. Aí me remete a uma situação. Então, lá na medicina veterinária, nós temos aí as vacinações. Se eu não me engano, nós tínhamos 2 vacinas. Eu falo, nós, veterinários, tínhamos disponíveis 2 vacinas. Aí uma saiu de mercado, ficou só uma. Temos as coleiras repelentes, né? Que aí tem as mais variadas, que variam, inclusive, muito de preço. Né? Tem os repelentes, né, também. Tem os repelentes que dá para utilizar, alguns subcutâneos, alguns transdérmicos. Como? Porque tem muita gente que não tem condições de comprar uma coleira. Uma coleira é R$100. E a gente tem um em média. Tem a cipermitrina, que ela é mais em conta. Que é a Puron de 5% ou 6%. Então, que eu uso bastante nas ações que eu faço. Pelo menos orientar as pessoas a usar a cipermitrina.
A Tem outros, supermetrina ela ainda é efetiva, né? Ainda é efetiva, né? Tem que usar com bastante carinho para a gente não perder a ação da base. Mas aí você tem a supermetrina, você tem o fipronil, que ainda tem uma eficácia interessante, ainda apesar do tempo residual dele ser pequeno, de 30 dias, mas ainda tem uma efetividade legal. E vai. Aí eu te pergunto, agora eu vou lá no Romário agora, puxar. Dentro da medicina veterinária, a gente tem tudo isso. Apesar de ser muito complicado, e dentro da medicina veterinária a gente sofre, sempre vai sofrer, mesmo dentro da linha PET a gente ainda sofre muito com a questão de custo. Mas eu te pergunto, Romário, lá na medicina humana, o que a pessoa tem que fazer, para onde ela tem que ser encaminhada, o que ela tem que buscar, tem tratamento, é efetivo, não é efetivo, ela vai ficar, não comparando, mas assim, vai ficar portadora para sempre, funciona, não funciona, as pessoas costumam fazer o tratamento, o que você vê em relação a esse atendimento terapêutico mesmo lá do seu atendimento? Eu acho que a gente está um pouquinho atrás, principalmente quando fala de vacina, né? A gente está ainda nos estudos base ainda para tentar achar algo que seja interessante para iniciar os testes em humanos. Em relação ao tratamento, os desafios eles são muitos, porque como ela é uma doença negligenciada, é uma doença que desperta pouco interesse de estudo das grandes farmacêuticas. Isso é um grande empecilho para surgimento de novos medicamentos, né? Então, a mesma medicação que utilizavam para tratar a leishmaniose na década de 70, de 80, ainda é a mesma utilizada hoje em dia. Eu acho que a gente começa por aí. Dá para ter uma noção que o desafio inicial é o encontro de novos medicamentos para conseguir tratar essa doença. E é um tratamento dispendioso, que em geral faz com 21 dias, e as opções são muito poucas, as alternativas. E, além disso, essas são medicações que apresentam um alto teor de toxicidade. A Letícia aí, que tem essa vertente para toxicologia, poderia até contribuir com isso, né? É complicado, né? Porque são muitos efeitos colaterais, acaba sobrecarregando o fígado e outros aspectos, assim. E o problema é que não houve avanço, né? Porque a doença negligenciada, igual o Romário falou, não tem muito investimento, né? Não tem interesse, porque vai estar atingindo uma população mais carente, uma população onde tem menos saneamento básico, então tem todo esse problema. Isso sem falar também na resistência antibacteriana, né? Porque às vezes as pessoas elas não fazem, na verdade, né, não é uma bactéria, é um protozoário, mas acaba tendo uma resistência, né? Porque as pessoas acabam não fazendo o tratamento da maneira que deveriam fazer, interrompe antes, porque são 21 dias, né? E isso acaba criando uma resistência à medicação. A gente vê e também o arsenal terapêutico ele é limitado e a gente não consegue utilizar ele para todos os pacientes, né? Por exemplo, o glucantime a gente não consegue usar em crianças menores de 1 ano, em pacientes com 50 anos ou mais. E mesmo nessa faixa etária de mais de 1 ano a menos de 50, os pacientes eles podem apresentar outras condições que impossibilitem o uso dessa medicação de primeira escolha. Aí entra outras opções de medicação, de medicamentos que podem ser utilizados, mas assim, a gente tem fora o glucantime, 3 ou 4 medicações aí no arsenal, e conforme elas vão ficando mais raras, vai ficando mais complicado o acesso e vão ficando mais caras também, né? Apesar de o Aí a gente naquela não está funcionando, aumenta a dose, associa, e aí vai tirando a leite de pedra, né? Aqui a gente tem um desafio grande, porque a gente, assim, quando a doença ela é diagnosticada na capital do estado, não sei se a realidade aí é semelhante, ela tem uma atenção mais rápida, tem um tratamento oportuno, e aí quando mais interioriza no estado, é mais difícil, desde de diagnosticar a doença, e a próxima barreira aí é o tratamento. Como é que eu vou conseguir o tratamento para esse paciente? Então, às vezes tem que esperar vir de um serviço mais distante,
E às vezes o paciente não tem esse tempo de espera, já está grave, já tem outras complicações que a leishmaniose visceral, por exemplo, pode dar e infelizmente ter um desfecho que é o que a gente não quer, que é essa letalidade associada à doença, né? E com relação a tratamento ainda, lá na ONG, Denise, vocês conseguem ter acesso a essas medicações? Como é que vocês conseguem desenrolar esse acesso dos tutores que se propõem a manter o tratamento, a fazer o tratamento desses animais? Lembrando que a gente agora começa a se encaminhar para os momentos finais. Deixa eu falar o seguinte. Com relação a isso, a pessoa tem que ter condição de fazer. A gente viabiliza em termos de descontos. Hoje, Marabá teve um avanço muito grande. Eu vinha lutando, acho que eu tinha um programa na rádio, no ano passado, também pela web. E, na época, eu tive a visita do vice-prefeito, que hoje ele era secretário, e eu dei a sugestão, na época, de Marabá viabilizar hoje teste de leishmaniose e o resultado sair por aqui. Porque o que acontece? O teste vem pela CESPA e o resultado que mandava era o LACEN. E o LACEN, para entregar um resultado de leishmaniose, era 60 dias. E foi feita uma licitação aqui em Marabá, que hoje é feita através de um laboratório aqui em Marabá, o sorológico, e os testes, eles compraram também, fizeram uma licitação e compraram os testes. Nós passamos um ano, durante a pandemia, todo dia, sem teste de leishmaniose, porque tudo estava voltado para o Covid, né? Então, morreu o assunto de teste. Então, Marabá passou um ano sem teste de leishmaniose. Apareceu algum e outro na época da enchente, por causa dos abrigos, e mesmo assim sumiu. Aí, hoje em Marabá, a gente tem teste de leishmaniose, e o resultado sai com 10 dias do sorológico. Aquele que dê positivo, o que é que acontece? Vai para esse laboratório, certo? Que é feito aqui em Marabá agora, 10 dias sai o resultado. Aí a pessoa tem a opção, ou leva para o zoonose ou faz o tratamento. E graças a Deus as pessoas estão optando em tratar os animais. Existem vários protocolos, que dependem de cada veterinário. Lógico, tem a Miteforam. Aqueles que têm condições estão tratando com Miteforam, certo? Mas a gente não tem condições de fazer esse tratamento, porque a gente não tem abrigo, a gente não tem como dar continuidade. Então, esses animais que a gente resgata, infelizmente, quando faz, que geralmente quando vem uma pessoa pedindo ajuda. Então, a gente deixa a pessoa com opção. Ou ele leva para o zoonose ou ele faz o tratamento. Alguns fazem, outros optam para o zoonose. A gente não interfere, a gente só interfere quando ele diz, não, eu quero tratar. Aí a gente viabiliza os descontos. Consulta, e os exames, principalmente de rim, de fígado, porque como o doutor Eliomar falou, no animal não afeta logo de imediato, né, doutor? A questão das vísceras. Mas a gente tem que monitorar, porque se tiver tudo ok, ele vai aguentar o tratamento, principalmente o Milteforam, que é muito forte, que eu já tratei os meus animais. Eu tenho hoje, fora e dentro da minha casa, eu tenho umas 4 que eu trato de leishmaniose, que eu resgatei e eu faço tratamento, e eles vivem de boa, entendeu? Já castrei, são castrados, para justamente não estar proliferando, entendeu? E a gente faz isso, a gente viabiliza a questão de consulta e descontos. E a gente opta, e a gente força, né, explica para a pessoa que o animal não tem culpa. Ele é só um hospedeiro por causa da situação que ele foi infectado com mosquito, mas ele vai contrair, se livrando do animal ou não. Ele livrando ou não, ele vai contrair. Se ele tiver numa área que tiver um mosquito, meu amigo, não tem solução. Como é que o chão... Eu perguntei ao doutor, como é que o chão, me diga, seu irmão, pega leishmaniose, com aquele pelo todo, pelo nariz, né? É uma área do rosto e a ponta da orelha. Então, gente, não tem jeito. Se tiver que pegar, o mosquito, você tiver na área que tiver um mosquito, se não tiver o controle, se não tiver
a parte de higiene, a pessoa ter a consciência que ele tem que fazer a parte dele, mesmo nesses locais públicos, entendeu? Feiras livres. Você anda numa feira aqui em Marabá, você anda sabendo que pode pegar, porque o esgoto está lá em céu aberto, aquilo ali é atrativo para o mosquito, e você vai fazer o quê? Se não tem a conscientização da população que não pode estar jogando aqueles restos de frutas ali, que aquilo ali vai atrair um mosquito, não só da dengue, como da leishmaniose também, entendeu? Então, Pedro, a nossa parte é essa, de viabilizar a questão de descontos e fazer com que ajudar o tutor, esclarecer ele que ele pode cuidar do animal e que ele não vai ser infectado assim. Só se na casa dele tiver um foco. Aí já é outro, aí já vem a questão da CESPA, né, Eliomar? Se ele tiver foco de leishmaniose na casa dele. Controle ambiental, tem que avaliar tudo isso. Então, a gente... Oi, pode falar, Letícia. Então, Deise, eu estava aqui, né, pensando, né, tantas ações que a gente fez, tanta coisa, né, para combater o foco do mosquito, né? Isso é muito importante. Mas aí eu estava querendo ver também com o Eliomar o que a gente pode fazer, além desse controle do mosquito, né? Que a Deise falou assim, que foi tão bem ali no ponto dos focos, né? Porque além disso a gente pode estar fazendo para estar acabando, né, com a leishmaniose, ou então pelo menos diminuindo bastante esses níveis. É assim, Letícia, estabelecido uma área de transmissão com o vetor adaptado ao ambiente, a presença de reservatórios, cães, sempre estarão por ali. Pensar em acabar é muito complicado, é muito distante. Né? Eu acho que a gente lança as estratégias hoje de vigilância para um controle. Hoje a gente tem a experiência já de 5, 6 anos em Cotijuba, monitorando quinzenalmente, pelo menos a gente faz uma visita com a equipe lá, Dr. Marcelino, a equipe de apoio, eu como veterinário também presente, a gente vai com essa frequência e há meses em que a gente tem um percentual reduzido, diminuído, e outros não, mas a média continuamos mantendo baixa, mas não reduz, não zera, né? E assim, a gente trabalha as vertentes que o Ministério da Saúde preconiza, né? Que são as linhas de tentativa de controle e prevenção, que o meio ambiente, o vetor, os reservatórios, né? Trabalhar essa educação em saúde, a população colaborando conosco, no meio ambiente, evitar esse substrato que favorece a proliferação do vetor, né? Controle vetorial, são feitas as pesquisas entomológicas com as capturazinhas dos mosquitinhos, né? Dos flebotomíneos, em áreas diversificadas da ilha, tomando, por exemplo, Cotijuba, e a gente, por alguns períodos, tem uma densidade maior, ou em outros períodos reduz, mas com a área de mata, com a adaptação do vetor na área mais urbanizada ou periurbana, não zera, não acaba. Mesmo fazendo uma borrifação intra e peridomiciliar, como a equipe de controle entomológico da Secretaria de Saúde faz, né, da Vigilância faz, borrifando casa a casa, quando é diagnosticado mais uma área de maior densidade, para tentar reduzir essa densidade vetorial, mas, assim, reduz por um bom tempo, com uma densidade significativa, né, mas acabar não acaba. E continuar no controle do diagnóstico dos reservatórios, dos cães, né? A castração é muito interessante quando você diminui esse número de animais em condição de abandono
você tem menos reservatórios soltos, sem os devidos cuidados, como esses que a Daisy, que tem a sorte de encontrar a Daisy, né? E trazer para casa e usar todas essas ferramentas de prevenção, né? Mas nem todos têm essa sorte. E aí, na rua, esses cães, eles são mais vulneráveis, né? São reservatórios mais importantes, e aí a castração vem como uma estratégia também interessantíssima para diminuir esses animais em condição de abandono, para que eles não fiquem reproduzindo e essa população em condição de abandono aumente. Né? O contato, a parceria direta com o serviço de saúde, com os médicos, monitorando em tempo hábil, diagnosticando esses pacientes humanos, para que a gente não tenha pacientes positivos já diagnosticados tardiamente, e aí nessa situação, como o doutor colocou, um risco maior de óbito, né? Então, quanto mais precoce, mais rápido iniciado o tratamento, menor essa letalidade, e é uma importante ferramenta que tem que ser trabalhada, né, na saúde pública, no controle, no combate da leishmaniose. É isso. Acho que trabalhando bem essas vertentes, né, o meio ambiente, os reservatórios, o vetor, né, toda essa comunidade ligada, né, interagindo, acho que funciona e o controle é positivo. É o que a gente vem conseguindo em Cotijuba. Ai, mas que bom. E é muito interessante, né, essa experiência de vocês, né? E assim, só para dar uma finalizada, assim, vamos fechar o ciclo, né? Já que a gente está falando de leishmaniose. Romário, fala assim para a gente, na sua opinião, assim, o que a gente teria que fazer, assim, na questão de humanos, assim, o que seria ideal para a gente estar diminuindo a questão da leishmaniose? E aí eu vou agregar, Romário, rapidinho. A pessoa ela tem que estar atenta a quê? Como é que ela vai suspeitar que ela, de repente, possa estar? E aí, o que ela tem que fazer de imediato? Bom, se a pessoa vive em área endêmica, né, ou viaja para alguma área endêmica e começa a apresentar um quadro de febre persistente, algumas outras perda de peso, e aí aumento do volume abdominal, então algo já acende aí a lanterninha. Pode ser outras doenças, pode ser leishmaniose, então ela tem que procurar o serviço de saúde para ser avaliado, né? E aqueles casos também onde tem a detecção de casos positivos de animais em domicílio também merecem sempre uma avaliação clínica no serviço de saúde para avaliar o grau de vulnerabilidade para a leishmaniose visceral, que é a forma que a gente quer que não tenha um desfecho de óbito, né? E assim, de forma ampla, né, o envolvimento do poder público com as ações de educação em saúde com a comunidade, a integração das ações de saúde da comunidade com os profissionais da saúde, com as unidades de saúde, mas também com os profissionais da educação, então nas escolas, nas creches, dentro do próprio contexto da universidade. Eu acho que a junção de tudo isso aí congrega aí um conjunto de opções que fazem com que a gente evite ainda mais a perpetuação de novos casos, né, dessa doença nas localidades aí. Maravilha. Pessoal, a gente vai encerrando por aqui. Eu gostaria de agradecer a presença dos nossos queridos convidados, Deis, Romário, Leomar. Muito obrigado pelo tempo de vocês, por vocês estarem aqui compartilhando experiência, conhecimento com a gente nesse projeto que eu tenho certeza que vai dar certo, que é a TV Tapiri. Para você que está assistindo o programa, não deixe de dar o seu like ou o seu dislike, se for o caso, mas deixa aqui um comentário construtivo para a gente, deixa um tema que você gostaria que a gente trouxesse aqui no nosso programa, na TV Tapiri. Temas sobre saúde única, saúde coletiva, ciência animal, que você acha que seja interessante a gente debater, e a gente vai trazer os convidados, vamos falar do seu tema. Então compartilha a mensagem, compartilha o vídeo, tá certo? E a gente vai ficando por aqui. Aos meus queridos convidados, Letícia, muito obrigado pelo auxílio de vocês, pela presença e disposição. A gente fica verdadeiramente agradecido. Pessoal, uma boa tarde para vocês e até a próxima. Tchau, tchau, Chiquita.